Oi pessoal, tudo bem? Observei que eu perdi o vídeo sobre obsessores. Eu acabei não colocando, porque como vocês veem, eu tô com a garganta muito ruim e eu tava tossindo muito, então eu tirei ele. Deixa eu dar uma resumida para vocês aqui o que seriam obsessores. Muito se fala em diversas áreas de pensamento, né? Tanto dos cadecistas como psiquiatras, psicólogos e tantos outros que têm uma visão, né, espiritual sobre o tema. Mas se a gente pudesse dar uma minimizada nisso e explicar propriamente o que seriam obsessores, a gente traz dois tipos de obsessores. Primeiro, o obsessor que a gente mesmo criou. Criou como? De várias vidas passadas, a gente vinha repetindo padrões, e nessa vida a gente continua repetindo um padrão. Eu tenho uma obsessão em tal coisa. Então eu vou lá no psicólogo, eu vou lá no psiquiatra, ele passa uma medicação para mim, não vai fazer efeito, por isso que muitas vezes as pessoas ficam anos e anos e anos na terapia e não conseguem curar. Por quê? Porque a conversa, né? A conversa e a medicação, a conversa vai fazer você tentar entender que aquilo está errado, só que aquilo não vai entrar, porque aquilo ali está repetindo padrões antigos ali dentro. A medicação não vai funcionar por quê? Porque a medicação vai trabalhar no campo físico neural. Só que a gente precisa trabalhar nos campos mentais, emocionais e espirituais, tudo que é lá. Não tem nada a ver com o físico, tá? Porque lá é o que está alimentando o físico. Então você vai tirando com a medicação, né? E lá vai estar alimentando o tempo todo. Então por isso que existe essa ligação de fazer a limpeza do olo, né? De tudo. E você mantinha padrões, né? Você vem mantendo em todas as suas encarnações, em algo na sua vida você tem uma obsessão, uma certa obsessão, às vezes até por uma pessoa. Então a medicina não consegue entender. É muito necessário você fazer, às vezes, né, até existem várias técnicas, gente. Você fazer um trabalho de regressão, que nem todo mundo às vezes está preparado para ver, né, muitas coisas e sentir muitas coisas que já tinham vivido. Às vezes também muito disso está no oculto do oculto. E o próprio terapeuta e a própria pessoa não consegue sentir, achar tudo isso lá no arcástico, lá no passado. E essa obsessão segue. Então, a gente sempre vai ter uma atitude, por exemplo, vamos dizer uma coisa bem simples. Eu tenho obsessão por café. Vai ver que eu repito esses padrões de muitas outras vidas. E nessa vida eu tenho obsessão por café. Então eu tenho que fazer se isso está me fazendo mal, eu tenho que fazer um tratamento para eu entender que essa obsessão não é uma coisa boa para mim. Teoricamente, eu poderia resolver isso com uma conversa, mas às vezes a coisa está bem lá entrelaçada. Então, não vai adiantar um remedinho, uma conversinha, não vai adiantar. Em muitos casos, sim, claro, não estou desmerecendo tratamento nenhum, mas em outros casos, não. Outro tipo de obsessor. Mas esse obsessor que eu falei, gente, principalmente obsessão por pessoas, tá? Às vezes você vem para essa existência e você tem uma ideia fixa, não, eu quero aquela pessoa de todo jeito e acabou. E você alimentando a sua obsessão, você acaba sendo um obsessor na vida daquela pessoa. Imagina que horror, né? Porque você tá se prejudicando infinitamente e prejudicando os outros. E existe também o obsessor que você atrai, por exemplo, em outras encarnações. Quando eu falo em outras encarnações é para vocês entenderem que o problema pode vir lá de longe, tá? E são pessoas que tiveram problemas, desavenças, né? E essas pessoas hoje, elas não estão encarnadas e elas estão aí no teu campo energético, espiritual, te sugando, se alimentando da tua energia, te vampirizando de uma certa forma também. E essas pessoas, eu tô falando pessoas só para que vocês entenderem, mas na verdade elas não estão pessoas, né? Elas estão como energia, como espírito, como alma. Elas, por exemplo, se você tem uma obsessão por bebida, por cigarro ou por uma vida sexual muito ativa, aí você vai entender que
Você vai pensar assim, nossa, eu queria tanto me livrar disso, mas eu tenho obsessão nisso, eu tenho obsessão. Então, pode ser um dos dois parâmetros. Você pode estar repetindo, né, padrões do passado, onde você mesmo já fazia isso o tempo todo e você está alimentando, se autoalimentando, alimentando a sua própria obsessão. Ou então, essa entidade, esse espírito, ele está ali se alimentando. Por exemplo, você vê que tem pessoas que começam a beber de manhã ou a pular, vamos dizer assim, beber de manhã ou pular carnaval ou dentro da promiscuidade, de uma forma não humana. Não humana em que sentido? Poxa, como é que essa pessoa aguenta trabalhar e depois beber tantos e tantos dias? O corpo físico não aguentaria isso. Então, na verdade, ela está alimentando a entidade que está tomando, está bebendo por ela. Da mesma forma cigarro, bebida, prostituição, drogas. Então, essa pessoa está obsediada por espíritos. Então é necessário fazer uma limpeza energética, uma limpeza, uma desobsessão. O obsessor, às vezes, né, ele necessita apenas de orações, de alguns passes, de alguma coisa, e ele já deixa. Nunca tratar ele de uma forma agressiva, vai, porque tem muita gente que fala assim, tem um encosto, tem isso, esperto em mim, vai não sei pra onde. Nunca se fala assim. Todo tratamento, gente, sempre começa a base de tudo é sempre o auto-perdão e perdoar. Sempre vai ser isso, o auto-perdão e se perdoar. A gente lança uma energia que vocês não têm ideia, essa energia de cura, como é profunda. Então a gente tem que trabalhar de uma forma bem amável. Muitas vezes, quando você tem um obsessor e você descobre isso, né, em algum determinado trabalho que as pessoas vão fazer pra você, e elas falam assim, você tem tal obsessor, vou mandar esse obsessor pra tal lugar, ou então vou mandar alguma coisa ruim pra ele. Não faz isso, porque ele precisa de tratamento, ele precisa de perdão e ele precisa transmutar toda a sujeira energética que está nele para que ele evolua. Se você for pagar o mal com o mal, como é que vai ser o mundo, né? Como é que a gente não vai ascender nunca, a gente não vai ascensionar nunca, a Terra não vai ascensionar nunca. Então, é necessário muita amorosidade, muito auto-perdão e muito perdão. Tanto num caso como no outro. E, infelizmente, a verdade é que medicação e terapia vão ser paliativos. Vão ser paliativos. Um trabalho espiritual muito profundo é o que vai abrir o campo para fazer você entender onde você está repetindo padrões, né, que é um dos tipos obsessores, e aonde você realmente está sendo obsediada. Tem muitas pessoas que acordam com a sensação de que estavam com determinados parceiros, né? E muitas vezes, no próprio sonho, aquela pessoa recebeu, né, teve relação com aquele espírito, com aquela entidade, que são, e muitas vezes são obsessores. Isso é muito sério que eu vou falar, tá? E no momento do ato que estão junto lá, elas são chipadas. Ou então, elas chipadas e implantadas, né? Porque se ela tem raiva de você, por exemplo, ela finge ser um homem muito bonito ou então uma mulher muito bonita. E você fica lá no sonho, né? Vibrando, porque você está com aquela pessoa intimamente. Só que naquele momento você foi chipado ou implantado. É o que a gente fala, que a gente foi chipado ou implantado em outras dimensões, né? Quando a gente está dormindo. Então isso acontece muito, tá, crianças? E é muito comum. Então, assim, é por isso que eu falo, até o momento que você fica só no nível das entidades e do campo físico, você muitas vezes, eu estou falando agora para os terapeutas, vocês muitas vezes podem se sentir até mesmo, nossa, onde foi que eu errei nessa terapia que eu não consegui tratar isso? Mas às vezes, pessoal, isso está no oculto do oculto e só os multidimensionais conseguem tirar. Porque, eu estou falando resumidamente, porque claro que esse tema não pode ser aberto assim no canal, a coisa é muito séria, tá? É muito sério, às vezes a gente fica batendo a cabeça tentando resolver tanto uma coisa e a gente não consegue resolver porque a gente não tem condição de ver. Por mais espiritualizada, por mais preparada, a gente não consegue ver. A gente realmente precisa do apoio dos seres de outras dimensões para ver. A coisa é assim. Eu sei que tem muita gente que tem muita resistência para entender ou aceitar. Então eu digo a vocês, e por que tantos casos aí de tantas pessoas que fazem diversas coisas, diversas terapias, tomam diversos medicamentos, mudam tudo,
de vida, de padrão, mas sabem que ainda tem algo dentro de si que precisa ser limpo. Então prestem muita atenção nisso. Existe, não é de brincadeira, tá, gente? Eu tô falando, existe sim um universo de infinitas possibilidades de cura e de realizações. Mas a gente tem que ter uma visão muito aberta, tem que ter passagem para entender tudo isso. As curas físicas existem, eu trabalho com curas físicas, eu trabalho com diversos tipos de cura. Daqui uns dias meu site está pronto, vocês vão entender. Tem muita gente que ainda pergunta o que é teu trabalho. Eu não gosto de dizer assim, eu sou tal coisa. Eu nem consigo. Eu sei que talvez isso seja até um bloqueio meu. Porque eu sinto assim, se você está buscando cada vez mais, você está expandindo, então eu não vou parar, não vou me limitar em uma coisa, né? De forma alguma. Mas eu posso dizer a vocês que eu estou falando isso porque eu tenho conhecimento sobre cura energética, sobre cura espiritual, sobre cura física e sobre cura multidimensional. Então, é todo um bolo, é todo um conjunto e com todas essas ferramentas eu posso caminhar, né? E perceber quando um paciente meu precisa de uma cura física, de uma cura espiritual, emocional, né, ou multidimensional, ou se ela simplesmente precisa escutar umas coisas que ela nunca tinha escutado na vida. Por exemplo, existem pessoas que foram criadas como bibelôs, né, e elas precisam levar uns tapão e mudar a frequência vibracional dela. Então é isso, eu espero que eu tenha explicado um pouco sobre obsessores. E para quem é novo por aqui, por favor, se inscreve, deixa teu like, ativa o sininho. Pessoal, nunca veja um vídeo só no começo. Se o tema do vídeo foi importante para vocês, nunca vejam um vídeo até no começo, porque às vezes o começo do vídeo não tá legal, né? E você ainda está desenvolvendo o tema. E quando chega lá no final, você vê que faz todo sentido, tá bom? Beijo grande, fica com Deus, tchau, tchau.